De volta pela Rádio e TV Novo Tempo, um levantamento feito pela ONG Todos pela Educação mostrou que em 2015, quase 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão fora da escola. Dentre eles, cerca de 60% têm 15 a 17 anos. Esse dado chama a atenção por ter uma faixa etária muito específica e, portanto, levanta vários questionamentos, tanto políticos quanto sociais. O Redação, é claro, não poderia deixar de discutir esse assunto que contempla um dos pilares fundamentais da sociedade, a educação. Extremamente relevante, né? Jovens nessa faixa etária de 15 a 17 anos fora da escola. Como é que a gente está formando os nossos futuros eleitores, os nossos futuros cidadãos, sem que eles estejam na escola? É interessante pensar os motivos que levam a esse abandono, né? Isso que é uma coisa interessante. Você ia falar alguma coisa, Suzane? Não, eu só ia comentar que, assim, mais interessante ainda, que pelo menos particularmente chamou atenção, são idades muito específicas, né? 15, 16 e 17. Quando a gente pega pesquisas desse gênero, a gente tem, assim, uma faixa etária, uma análise maior, abrangente, de números e tudo. Esse não. São 3 idades muito específicas, e aí eu acho que você vai comentar dos motivos, o que deixa muito claro onde está o problema, né? Um dos problemas que a gente tem na educação brasileira. Os 2 pontos que eu quero colocar, não sei se são os que você está em mente aqui, é o fato de que, pelo lado das mulheres, né, que tem essa faixa etária, e a gente está falando de mulheres que, em sua maioria, pertencem a uma classe econômica mais baixa, ou seja, são meninas pobres, e que com 15, 16, 17 anos já estão grávidas precocemente. E aí, para poder cuidar dos filhos, elas abandonam a escola. Elas são a maioria, né? 54,4%. Gente pra caramba. E do lado dos homens, você tem o grande número de abandono. Por quê? Porque eles buscam conseguir um emprego, ainda que seja com um salário precário, para poder ajudar no sustento da casa. Lógico, nenhum deles, tanto das mulheres como os homens, pelo que levanta a pesquisa aqui, saem com a intenção de nunca mais voltar. Geralmente saem eles com o entendem pensamento de que é vou uma voltar, questão é só um temporária, tempo. que não, até, sei lá, a criança fazer 2 anos, depois eu termino os estudos e tal. E os homens não, é só porque a família está com dificuldade aqui e tal, eu já volto. Só que é difícil, né? Porque aí vai virando uma bola de neve. E aí eles não voltam e não conseguem terminar o ensino médio. Deixa eu dar uns números aqui, olha, 2015, a meta então do governo era que o país tivesse incluído 96,3%. É um índice superior à taxa atual, que é de 94,2%. Então, a gente avançou, já que houve um aumento de 4,7 pontos percentuais desde 2005, né, 10 anos antes. Mas ainda a gente não conseguiu alcançar a meta. Um número que eu achei interessante, o Leite estava falando agora essa questão dos que abandonam a escola e não voltam, é que é a seguinte, olha, a pesquisa mostra que o crescimento na taxa de atendimento escolar nos últimos 10 anos foi entre as crianças, 4 e 5 anos. Então a gente saiu de 72,5% para 90,5%. Houve um grande aumento aí. A taxa de repetência no Brasil é uma das principais características que está afastando esses adolescentes da escola. Então, até os 8 anos de idade, essa taxa é praticamente nula. Quando a gente vai crescendo, a partir daí cresce exponencialmente. Olha, a gente chega a 37% aos 17 anos de abandono, idade. Né? De 37% de abandono. A fase adolescente já é difícil por si própria e ainda nessa fase tem mais esse problema aí em lidar com a questão da educação. É por isso que a questão... Pode falar, todo mundo quis falar ao mesmo tempo. Luana, você não quis falar? Eu não quis entrar na briga, eu tô sem uniforme. E muitos desses, se a gente for analisar os dados com mais detalhes, eles nem concluem o ensino fundamental. Né? Então, a gente já tem aí outras pessoas que vão sair à procura de emprego, talvez, né? Isso porque a gente nem falou ainda dos que nem Você está trabalham, falando do ensino nem médio, estudam. no caso, né? Muitos não concluem nem o ensino fundamental.
Tá, mas é uma porcentagem menor no caso aqui, né? Porque a porcentagem maior é do ensino médio, Do né? ensino médio. Aí, se a gente for analisar com mais detalhes, a gente vai ver um número que é menor, mas é considerável, de muitos que não concluem nem o ensino fundamental. Então, é mais uma obra de mão no mercado extremamente desqualificada. E como você disse, quando a pessoa sai, ela acha que vai voltar, ela não volta mais. E aí está um dos apontamentos que eu acho que vale a pena levar em consideração por parte dos gestores escolares, por parte de órgãos públicos, é não deixar esse adolescente sair. Mas aí é que tá, você não consegue proibir. Como é que você vai proibir? É que a questão Não, é é muito proibir, mais né, Leite? Mas profunda. desenvolver iniciativas e ações para que essa criança, adolescente, esse jovem, enfim, não saia, entendeu? Que não tenha essa evasão. De repente, criar outros mecanismos. Eu sei que tem a questão da repetência, eu vou deixar a Luana falar. Isso, por favor. Tudo bom, Wagner? Tá me cortando, tudo bem, então fala, Luana. Não queria causar podia ter contenda. continuado. É porque sempre que tem um convidado, né, a gente é anfitrião aqui. Obrigada. Eu acho que a questão é muito mais profunda do que só... É lógico que a política influencia diretamente, mas a questão social é muito forte. A gente tem várias medidas do Ministério da Educação, o ministro da Educação, Mendonça Filho, desde que assumiu, tem batido forte nessa questão de reforma do ensino médio, de reforma da educação, enquanto está se debatendo a reforma do ensino médio em uma instância, em outro aspecto, a gente monta a Base Nacional Comum Curricular e a gente vai reformar o Enem e a gente vai estruturar, mas a gente acaba colocando, você disse que são idades muito específicas. Ainda assim, eu acho que é uma pesquisa muito abrangente, porque a gente tem várias diferenças sociais nessa faixa etária de 15, 16 e 17 anos. Sim. E as motivações que levam esses alunos a não irem para a escola são totalmente diferentes. Se a gente pensar que, de um lado, é por falta de interesse, por falta de vontade, e aí sim a gente tem que valorizar essas mudanças na educação, de reformar o ensino médio, torná-lo mais atrativo, de diminuir a carga de matérias que esse adolescente não vai usar, direcionar, ele vai estudar biológicas, ele vai estudar humanas, ele vai estudar o básico e só vai se especializar naquilo que ele quer para o futuro dele. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que aplaudir e vamos comemorar essas mudanças e vamos incentivar que essas mudanças aconteçam. Só que, por outro lado, tem uma questão muito mais profunda, que é a questão social. E aí a gente vê que esses adolescentes que estão saindo da escola não estão saindo porque eles estão desinteressados, porque eles não acreditam que a educação vai mudar o mundo. Eles estão saindo porque eles estão na miséria e ele precisa sair de casa para trabalhar e não dá para trabalhar e estudar. No caso dos meninos, no né? caso Tem dos que sobreviver meninos. primeiro. E até muitas meninas que saem de casa para trabalhar porque o mercado de Até para trabalho cuidar tá... da casa, né? Até Para pra que os cuidar da outros integrantes casa. da família trabalhem. Justamente. E essas adolescentes que entram na gravidez precoce por conta de N motivos que a gente precisaria de horas aqui para debater esses motivos, para discutir esses motivos, mas essas adolescentes estão saindo da escola não porque o ensino médio não está atrativo, não porque a escola não está atrativa, não porque não há incentivo dentro da escola, mas porque a estrutura social na qual ela está inserida não permite que ela estude. Então, ela tem que se dedicar a essa gestação, ela tem que se dedicar a essas crianças que ela que ela tem que cuidar agora, às vezes sem a figura paterna, às vezes sem a estrutura familiar que ela precisava, mas principalmente sem a estrutura social que ela precisa. Então, eu concordo com você que tem que ter política pública, a gente tem que movimentar e tem que cobrar dos nossos governantes em todas as instâncias, desde o vereador da cidade, desde o representante de bairro, até a presidência da República, mas a gente precisa cuidar para que todas essas áreas, para que todas essas classes sociais sejam abrangidas, porque quando a gente só pensa em, vamos mudar o ensino médio, vamos incentivar para que a escola esteja diferente, não sei o quê, a gente só pensa em adolescentes que saem da escola porque não querem nada com nada. E o triste, Luana, é que é o seguinte, essas pessoas que você acabou de comentar são as que mais precisariam, né, estar estudando, porque elas precisariam se qualificar para ter condições de vidas melhores. É isso porque que eu ia dizer. É uma cadeia, olha que sintonia, uma cadeia, porque provavelmente essa mãe que teve que sair antes, ela também vai ter situações precárias para criar o filho, que talvez também abandone a escola. E aí a gente tem uma crescente camada na sociedade que fica fora da escola, desculpa. Não, então, o que eu estava dizendo, parecido aqui com o teu pensamento, é que o grande problema dessa estrutura social que não apoia o processo da criança para a escola é que depois vai virar um ciclo
para sempre, porque a gente tem essas crianças que poderiam estar na escola pensando em ter um futuro diferente, mas não estão para que elas ou os integrantes da família consigam ganhar o pão de cada dia e aí vão continuar sempre nesse ciclo. Agora, você estava falando, né, de que a gente tem que aplaudir essas mudanças no processo educacional. E eu acho que isso é um ponto importante também. Tem essa questão da estrutura social, como você colocou. Agora, olha, os dados apontam aqui que a gente tem um número extremamente expressivo de repetência no primeiro ano do ensino médio, terceiro e sexto ano do ensino fundamental. Por que isso é tão forte nesses 3 anos? Alguma coisa tem nesse currículo, ou alguma coisa tem nessa idade. Então, e o objetivo do Ministério da Educação, junto com todos os outros órgãos, a Base Nacional Comum Curricular, recebeu milhões de participações, seja por participações públicas no site que eles deixaram aberto, seja por várias audiências públicas que eles realizaram para sanar esse problema. E é o que eu falei, a gente acaba partindo do princípio que está todo mundo no mesmo patamar. Isso não acontece, isso não é uma realidade. Não é uma realidade só do Brasil, é lógico. Não é uma realidade do mundo, a gente não está todo mundo no mesmo patamar. A gente comemora, por exemplo, que a mulher tem mais espaço no mercado de trabalho, mas quando a gente vem para essa situação dessas adolescentes que saem, a maioria... Quantos pais precoces saem da escola por conta dessas crianças? Então, a equiparidade, o patamar de igualdade não existe. Então, a gente precisa dessas políticas públicas que incentivem e modernizem e mexam com o sistema de educação, porque, como vocês colocaram, se o ensino básico está ruim, esse aluno vai ser um aluno ruim no ensino fundamental e ele vai ser um profissional ruim, seja ele um profissional técnico ou um profissional acadêmico, ele vai sempre, esse prejuízo vai acontecer em cadeia, mas a gente precisa tentar alcançar todas essas áreas da sociedade, porque educação não é básica para todo mundo. Se você se candidatar, eu voto em você, viu, Luana? Por favor, não se candidate, Luana. Vamos lá para a nossa última notícia. Uma cena inusitada vem ganhando repercussão nas redes sociais nos últimos dias. Um torcedor são paulino foi fotografado ajudando um torcedor corintiano com deficiência visual numa estação de metrô. Como todo mundo sabe, os dois times são famosos pela rivalidade, já foram protagonistas de muitas cenas de violência e algumas resultando, inclusive, em morte. E como dizia na legenda da foto que está circulando, rivais só em campo. E é realmente assim que a gente precisa pensar, né? Se mais atitudes como essa fossem imitadas, a gente com certeza teria muito menos guerras dentro de campo aqui no Brasil. Dentro e fora de Muito campo, bem né? colocado. Motivadas pelo que acontece dentro do campo, A gente né? falou no começo do programa com certeza. sobre guerras, né? A gente já falou tantas vezes sobre essa questão de problemas dentro de campo e guerras entre as torcidas, e inclusive que começam antes deles chegarem no campo, que essa é realmente uma imagem muito bonita. Eu não gosto de futebol. Se eu pudesse dizer assim, colocar que essa guerra podia existir só ali na bola, né? Exatamente. No objetivo de colocar ela dentro do gol. E pronto, acabou. Eu não gosto de futebol e, enfim, né, não acompanho E nada. a gente que não gosta, a gente não acho tal. entende por que as pessoas brigam tanto, né? Exatamente, mas é muito bonito ver que essa coisa quase animal da guerra das torcidas, a gente tem representantes muito diferentes por aí. Tem que acabar o programa. Luana Masqueri, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu posso falar até a próxima? Até a semana que vem, substituindo a Suzane ou eu. Substituindo a Suzane. Meu pai Profecia. do céu. O que será que vai Gente, acontecer? obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau.